Eu estou neste momento no Jardim Botânico de Curitiba. Hoje é dia 21 de janeiro de 2026. Esta é a quarta vez que eu estou em Curitiba. As três primeiras vezes que eu vim para cá. A primeira foi de 12 a 15 de agosto de 2005, ou seja, faz 21 anos, quase 21 anos na verdade. A segunda foi de 21 a 23 de abril de 2011 e a terceira de 16 a 23 de julho de 2014, ou seja, eu vim para cá duas vezes no inverno e uma vez no outono. Esta é a primeira vez que eu venho no verão. Eu posso dizer que Curitiba tem um clima de primavera, outono, até mesmo no verão. O inverno aqui é muito frio, às vezes a temperatura fica abaixo de zero, acho que até já nevou aqui várias vezes. Mas no verão, até mesmo no verãozaço, quando faz aquele calor destruidor, aquele calor infernal, vulcânico, no Brasil todo aqui faz frio, né? Hoje parece que está de 13 a 23 graus, parece que a previsão do tempo era que a temperatura hoje estivesse entre 13 e 23 graus. Então em pleno verãozaço, vulcânico, infernal, Curitiba é uma cidade que mantém um clima de primavera e outono. É um clima europeu mesmo. É por isso que muitos europeus se sentem à vontade quando vêm para cá. Curitiba é uma cidade que teve colonização de várias partes do mundo, da Alemanha, da Itália, da Ucrânia, até mesmo japoneses vieram para cá, árabes vieram para cá. Encontrei até numa esquina perto do hotel onde eu estou hospedado, tem um templo lá do Hare Krishna, tem hindus morando aqui também, ou seja, gente do mundo inteiro vem para cá. Esse jardim aqui foi feito de acordo com os padrões da França, né? O jardim francês, como se fala, parecido com aqueles lá do Palácio de Versailles, que fica sudoeste de Paris. Então aqui é um bairro, você vê que tem bastante natureza. E do lado de lá tem um monte de condomínios. Então a última vez que eu vim para cá, o cenário aqui não era muito diferente desse, com relação aos prédios em volta. E a estufa continua praticamente no mesmo lugar, o jardim continua sempre muito bem cuidado. Então pelo menos na parte turística, Curitiba não deixa nada a desejar, continua cada vez melhor. Só que na parte não turística eu percebi algumas mudanças com relação aos moradores de rua. Curitiba está com muitos moradores de rua, então a quantidade de moradores de rua aumentou muito. Eu acho que esse é um problema mundial, que você vê não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, por conta da imigração, né? Muitos imigrantes que vão para países desenvolvidos acabam morando na rua, porque não tem onde ficar, porque a moradia é muito cara. Então o problema da mendicância, dos moradores de rua, é um problema mundial, não é só do Brasil. Mas eu vim aqui para essa cidade para descansar, porque Curitiba é uma cidade, acho que 383 km de Sorocaba, se eu não me engano. É menos de 400 km de Sorocaba, pelo caminho mais curto. Eu vim pelo caminho mais curto, que é pela Serra de Juquiá, região lá, o extremo sul do estado de São Paulo, onde tem bastante cultivo de banana, palmito. Então aqui Curitiba é uma cidade bastante, assim, tem o melhor transporte coletivo do Brasil. É uma referência não só para o país todo, mas também para o mundo todo. A própria cidade de Curitiba é considerada até hoje como cidade modelo. E você vê um lugar como esse aqui, que continua, mesmo depois de muitos anos, continua atraindo muitos turistas, continua trazendo pessoas do mundo todo. E é claro que para morar aqui deve ser complicado, né? Deve ser muito caro, por ser uma cidade bastante turística. Mas o transporte coletivo aqui continua sendo o melhor, um dos melhores do mundo, eu diria até, né? Dessa vez eu tive que mandar fazer um cartão, tive que comprar um cartão avulso. Quero estar naquele sonho. Então o assunto principal desse vídeo é com relação ao cuidado que nós devemos ter com aquilo que nós
postamos, curtimos e compartilhamos nas redes sociais. Então se você tiver que curtir ou compartilhar alguma coisa, tem que ser sempre no sentido de trazer edificação para alguém, para as pessoas que estão vendo o seu conteúdo. Você tem que trazer algo que aproxime as pessoas de Deus. Você não pode postar nada que venha levar as pessoas ao pecado, e sim para trazer as pessoas cada vez mais para perto de Deus. Inclusive para alcançar pessoas mal intencionadas, pessoas que querem fazer mal, que só pensam em fazer mal, só pensam em coisa errada. Você agindo conforme a orientação do Espírito Santo, como Jesus agiria se estivesse no seu lugar, traz muita diferença. E existem pessoas que levam esse cuidado ao extremo, então devemos fazer tudo com equilíbrio. A Bíblia orienta para fazermos tudo com equilíbrio, nem de mais nem de menos. Então existem pessoas que chegam ao extremo de não mostrar o rosto de seus filhos nas redes sociais, por medo de que uma pessoa mal intencionada possa pegar o rosto dessa criança, criar um deepfake na internet para fins ilícitos. Então existem pessoas que ficam com tanto trauma daquilo que vem na internet que não sempre quando postam um vídeo no YouTube, por exemplo, uma foto nas redes sociais, colocam, distorce o rosto da criança para evitar que uma pessoa mal intencionada pegue essa criança e faça coisa errada na internet. Então pessoas mal intencionadas infelizmente existem, né? Mas não devemos chegar ao extremo de não mostrar o rosto da criança de jeito nenhum. Por exemplo, eu quero mencionar aqui só um caso, uma pessoa pública, né? Que a pessoa é pública, então posso mencioná-la sem problema nenhum. Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, nesse momento, está fazendo uma caminhada de Paracatu. Ele já saiu de Paracatu 5 dias atrás. Paracatu, acho que fica no norte de Minas Gerais. Paracatu fica a 235 quilômetros de Brasília, pelo caminho mais curto. Então ele está fazendo uma caminhada até Brasília junto com vários outros políticos, influenciadores e tal, que é a chamada Caminhada pela Liberdade. Então muitas pessoas podem até questionar os motivos pelos quais ele está fazendo isso, mas enfim, eu não quero entrar nesse mérito aqui, porque esse vídeo não é sobre política, esse vídeo é sobre o cuidado que devemos ter com aquilo que nós postamos nas redes sociais. E o Nicolas Ferreira é uma pessoa que sofre ameaça de morte todo santo dia. Os caras querem a cabeça dele todo santo dia. E ele posta fotos com as filhas dele na internet. Só que ele faz isso da maneira correta. Ele faz isso sem expor demais, sem ostentar demais. Então ele sabe como fazer isso. Ele é influenciador. Antes mesmo de ser deputado federal, ele era vereador em Belo Horizonte. Então ele sempre soube usar as redes sociais da maneira correta. E ele faz isso inclusive com a esposa dele, as filhas dele. Ele faz isso da maneira correta, sem exagerar, sem ostentar demais, de uma forma que prejudica a si mesmo e a família dele. E ele não é doido de mostrar o endereço da casa dele, por exemplo, né? Porque tem esse cuidado de você tomar cuidado para não ficar mostrando o endereço da sua casa, os arredores da sua casa, porque existe sim o risco de alguém, só pela paisagem em volta da sua casa, descobrindo onde você mora. Então você tem que tomar muito cuidado para não dar referências do local onde você mora que facilitem a localização sua por pessoas mal intencionadas. Então esse é um cuidado que você deve ter. Outro cuidado que você deve ter é de evitar exposição em lugares inadequados, em lugares perigosos. Procurar sempre que possível tomar cuidado com os lugares por onde você anda, no sentido de prestar atenção em quem segue você. Se você estiver sendo seguido por alguém, toma muito cuidado, procure entrar no estabelecimento comercial para evitar que essa pessoa continue seguindo você. Então tem todos esses cuidados que você tem que ter para evitar que pessoas mal intencionadas possam fazer alguma coisa com você ou com alguém da sua família, descobrir onde você mora, enfim. Infelizmente esse é um cuidado que já existia, já tomávamos antes mesmo do surgimento das redes sociais, agora mais ainda. Então agora eu tô aqui numa extensão da estufa, tô tocando uma música clássica aqui, ó. Parece que eu conheço essa música. Eu acho que essa música aqui é para facilitar o crescimento das plantas, né? Eu acredito que seja isso.
né? Porque se você coloca música de rock pesado, por exemplo, as plantas têm dificuldade para crescer. Então essa trilha sonora que está tocando aqui, acho que é para facilitar o crescimento das plantas. Então, esse é o cuidado com a hiperexposição, é algo que já era feito, é algo que já era necessário antes mesmo do surgimento das redes sociais. Então, eu quero fazer o seguinte, acho que está tocando o primeiro movimento do verão, o primeiro movimento do verão das 4 estações de Vivaldi. Então, eu acho que eu faria o seguinte, como eu não sei se eu posso gravar vídeo de agora em diante, eu faria o seguinte, eu vou terminar de gravar esse vídeo aqui e continuar em outros 2 lugares aqui de Curitiba, outros lugares turísticos, para que o assunto é extremamente necessário. Antes de ler os textos bíblicos para fundamentar isso que eu estou dizendo, eu quero terminar aqui e continuar mais tarde. Esta aqui é a Ópera de Arame, que tem uma das melhores acústicas do mundo por conta da sua estrutura em metal e vidro. Tem uma cúpula também, não sei se é de metal, de plástico, só sei que tem uma passarela aqui que passa por tem uma pedreira ali, que é atrás, essa aqui é uma pedreira chamada de Paulo Leminski. Aqui é o Parque Jaime Lerner, né? O nome oficial agora desse local aqui, de todo esse entorno é Parque Jaime Lerner. Atrás fica a pedreira Paulo Leminski, onde ocorrem vários shows, várias apresentações musicais e outros eventos. Aqui é uma fonte, tem essa passarela de metal que passa como se fosse um lago, um rio, não sei exatamente. Então só para você ter uma noção, ó, aqui ali tem aqui ó, estão tocando alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu não sei se dá pra ver alguma coisa. Não tá tendo nenhum evento aqui, então dá pra gravar aqui dentro mesmo. Se bem que, ó pra você ver como é que funciona aqui. Agora tá aberto ao público. Eu não sei o que pretendem fazer aqui, o que pretendem gravar aqui, só sei que tem bastante gente, pelo jeito está aberto ao público, acho que haverá algum evento aqui daqui a pouco. Melhor nem ficar aqui muito tempo, né? Porque eu já levei muita bronca nessa vida, então não é bom abusar não. Acontece o seguinte, deixa eu procurar aqui um lugar para sentar. Eu não sei o que dá para fazer aqui. Ó, vou fazer o seguinte. Não sei o que dá pra ver aqui em cima. Aqui são os camarotes. Ah tá, camarote onde fica o pessoal granfo, né? O pessoal ricaço, né? Então aqui o pessoal que tem muito dinheiro assiste os espetáculos aqui, for bom, assiste lá embaixo. Só que nas primeiras cadeiras, obviamente, né, acesso proibido, nas cadeiras lá na frente só a elite, né, e aqui é a elite da elite. O povão geralmente assiste aqui atrás. Geralmente quanto mais próximo do palco, mais caro é o ingresso. E agora deixa eu ver se eu consigo descer. Na verdade farei o seguinte. Deixa eu falar um negócio aqui. Ver se eu consigo falar, né? Quando você vier para Curitiba ou quando você for para qualquer lugar do mundo, não vá como turista. Vá como local, vá como morador local. Uma coisa que eu aprendi, inclusive hoje, antes de vir para cá, quando eu ainda estava lá perto do Jardim Botânico, foi logo depois do almoço. Logo depois do almoço eu tentei pegar o ônibus turístico, né, a linha turismo, que é aquela linha verde, e peguei inclusive o ônibus de 2 andares. Só que eu tentei entrar no ônibus com esse cartão aqui, que é o cartão de avulso,
usado principalmente pelos turistas. Porque agora o transporte coletivo aqui é só com cartão. Só que eu não consegui entrar no ônibus com esse cartão. Eu acabei tendo uma crise de pânico, fiquei nervoso, eu não sabia nem o que falar, eu acabei saindo do ônibus apressado, morrendo de vergonha. E aí depois, com calma, quando eu já estava bem calmo, eu vi no próprio ponto de ônibus, um ponto de ônibus ali perto, em frente ao Jardim Botânico, que ônibus que eu deveria pegar. Eu tentava ver os ônibus que eu deveria pegar e apareceu o ônibus Cabral / Portão. Aí eu desci lá no terminal Cabral, aí lá tinha uma linha de ônibus que passava aqui em frente, que era o Interbairros 2, sentido anti-horário. Aí eu consegui pegar esse ônibus para poder passar por aqui. Então, se você quiser vir do Jardim Botânico para cá, você tem que pegar primeiro o ônibus para o terminal Cabral, Cabral / Portão, se não me engano é 216 a linha, aí depois no terminal Cabral você pega o 021, que é o Interbairros 2 sentido anti-horário, para você passar por aqui. Então, uma outra coisa que você tem que aprender é não querer se comportar como turista. Procure se comportar como local. Se você e os turistas, existem lugares no Brasil onde os turistas são extremamente visados, principalmente no litoral. Então você tem que tomar muito cuidado no litoral. Se o pessoal percebe que você é turista, os caras enfiam a faca, os caras abusam mesmo. Então tá havendo um movimento no Brasil inteiro. Começou em Porto de Galinhas e está se estendendo praticamente por todo o litoral brasileiro, e eu creio que em outras cidades também fora do litoral, que é para acabar com os abusos cometidos por muitos profissionais contra os turistas, cobrando valores exorbitantes. Então está havendo um movimento nesse sentido. Então o testemunho cristão deve vir tanto da parte do turista quanto da parte de quem recebe o turista. Então é uma via de duas mãos. Então o testemunho cristão deve vir de todos os lados. Todas as pessoas devem se preocupar em dar bom testemunho, não querer tirar vantagem, não querer se aproveitar da boa fé dos outros, da boa vontade dos outros para ganhar em cima. E então é muito perigoso você querer levar vantagem, além de ser pecado, né? Em muitos casos vira crime, né? Em muitas ocasiões é crime você querer levar vantagem, né? Querer passar por cima dos outros, querer se aproveitar da boa vontade dos outros. Então, deixa eu ver, aqui é acesso restrito, então termina aqui. Agora eu quero terminar esse vídeo falando do que a Bíblia diz a respeito do testemunho que devemos dar em todos os sentidos, em outro local onde certamente porque não adianta se você vai para qualquer lugar, ainda que seja para descansar, você tem que tomar muito cuidado com o seu testemunho, com as roupas que você veste, com o vocabulário que você fala, com tudo aquilo que você curte, comenta, compartilha, com aquilo que você publica, porque até nisso o inimigo pode criar um laço para você. Passando Quero, este que eu considero um dos parques mais bonitos de Curitiba, que é o Parque Tanguá. Eu fiz questão de gravar esse vídeo em 3 parques, em 3 locais de grande atração atrativo turístico, que são Jardim Botânico, Ópera de Arame, que faz parte do Parque Jardim Milênio, e o Parque Tanguá. Então, na minha opinião, esses são os 3 parques mais bonitos da cidade de Curitiba. E aqui que eu quero encerrar falando a respeito do que a Bíblia diz a respeito do testemunho que devemos dar. Eu quero mencionar somente 3 textos bíblicos para o vídeo não ficar longo demais. Primeiramente, eu quero ver o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, versículos 29 e 30.
falando a respeito dos escândalos, no caso, né? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. E o complemento disso nós vimos lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos 42 a 48. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Aqui fala claramente a respeito dos escândalos, do cuidado que devemos ter com aquilo que nós promovemos, especialmente nesses tempos de geração Z, redes sociais. Aqui, no caso, essa paisagem aqui, ó, esse lago, ele tem inspiração no Oriente Médio, na Índia, eu não lembro exatamente, só sei que no Oriente Médio é muito comum ter esses lagos. Aqui na França também. Eu falei hoje cedo do Jardim Botânico, que foi inspirado no Parque de Versailles, nos arredores de Paris. E essa fonte aqui, no caso esse tanque, lembra muito os palácios do Oriente Médio, talvez até da Índia. E esses textos que eu li falam a respeito de três coisas muito importantes, que é a necessidade, deixa eu só procurar aqui, no Evangelho, aqui ó, que devemos tomar muito cuidado com aquilo que vemos, com aquilo que fazemos e com os lugares por onde andamos. Então, obviamente, Jesus, nos textos que eu mencionei, não estava pregando a mutilação, a automutilação, tá? A pessoa ficar cortando mão, cortando pé, arrancando o olho. Na verdade, isso, embora pudesse ser feito de uma certa forma, literalmente, como uma forma de sacrifício, mas na verdade, para os dias de hoje, isso seria muito terrível. Então, devemos interpretar hoje, atualmente, na Era da Graça, né, porque ainda Jesus e os discípulos ainda estavam na Era da Lei. A Era da Graça só começou a partir da morte e da ressurreição de Jesus. E então, agora na Era da Graça, na hora que nós estamos, onde não é mais necessário o sacrifício de animais, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que vemos, que simboliza os olhos, né? De você arrancar o olho e tal. Quando a pessoa vê alguma coisa que a leva ao pecado, então devemos tomar muito cuidado com aquilo que assistimos, com os filmes que assistimos, as séries que assistimos. Existem muitos filmes e séries com conteúdo lascivo, com conteúdo promíscuo, com conteúdo totalmente contrário ao que está aqui na Bíblia, que promove somente coisas ruins, ideologias malignas. E devemos tomar muito cuidado com aquilo que fazemos. As mãos simboliza as nossas ações, aquilo que nós fazemos. As obras das nossas mãos têm que ser somente para honrar a Deus, honrar Jesus Cristo, para promover o reino de Deus. E os lugares por onde andamos, onde estão os nossos pés, devemos sempre tomar muito cuidado para os lugares por onde passamos, para que não sejamos motivo de escândalo, para que não sejamos pedra de tropeço, para as pessoas que têm pouca intimidade com Deus, pouca vivência com o Evangelho. Então, a mensagem central, no caso, desse vídeo é você tomar muito cuidado com o conteúdo que você posta,
com aquilo que você curte, porque dependendo daquilo que você curte, o algoritmo da rede social, o algoritmo do YouTube, enfim, o algoritmo da plataforma que você está usando, entende que você gosta daquele tipo de conteúdo. Então você tem que evitar até certos tipos de conteúdo, né? Evitar curtir, comentar ou compartilhar, porque o algoritmo acaba entendendo que você gosta daquele conteúdo e só manda aquele tipo de conteúdo para você. Se você curte conteúdo pornô, você receberá somente conteúdo pornô. O algoritmo mandará somente conteúdo pornô para você. Então, esse é apenas um exemplo. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que seus olhos veem, com o que suas mãos fazem, por onde seus pés andam, para que você não caia em pecado, para que você não caia em condenação. Porque se você não tiver cuidado, você vai para o inferno. Porque a Bíblia é clara em afirmar categoricamente de que você deve tomar muito cuidado para preservar a sua salvação em Jesus Cristo, para perseverar até o fim. Somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Então essa é uma mensagem muito importante para a sua vida. E está ventando muito aqui, ó. Ali é a cidade de Almirante Tamandaré. A cidade ali, o fundo, no caso, né? Eu não me arriscarei a tirar foto aqui, porque senão o vento pode levar meu celular lá para baixo, aí é complicado. Mas você deve sim tomar muito cuidado com o conteúdo que você posta, com o conteúdo que você compartilha. Eu quero encerrar aqui lendo o que está escrito aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 23, deixa eu ver. Deixa eu só conferir aqui, porque ultimamente 2 e 3, isso. Capítulo 3, versículos 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então isso quer dizer exatamente o seguinte, que as pessoas precisam ver em você, precisam ver Deus em você, ver Jesus Cristo em você. Camisetas como essa são válidas, essa aqui, por exemplo, é do Congresso da UMADEP, da União das Mocidades de Deus de Brasília. O tema foi Hebreus 11. Então eu estive em Brasília 2 vezes já, uma vez de ônibus, outra de avião, e na última vez foi no carnaval do ano passado. Então, em vez de pular carnaval, em vez de participar de festa junina, de qualquer outro evento contrário ao que está escrito aqui, procure somente entretenimento saudável, entretenimento que aproxime você de Deus, que não afaste você da presença de Deus, porque quando você busca algo que afaste você da presença de Deus, é muito difícil sair, porque a nossa carne é sempre inclinada para o pecado. Mas a partir do momento que nós, a cada dia, nós mortificamos a nossa carne, por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia, eventualmente por meio do jejum, nós estamos nos afastando cada vez mais do pecado, nos aproximamos cada vez mais de Deus. Porque quando nós enfraquecemos nossa carne, nós fortalecemos nosso espírito. E fortalecendo nosso espírito, nós estamos preparados para tudo que vier pela frente, para todo tipo de armadilha do inimigo, para todo tipo de seta maligna, e sentiremos menos os efeitos de todos esses ataques do maligno. Então, essa mensagem que eu deixo aqui, que eu quero encerrar esse vídeo deixando essa mensagem para você, repito, tomar muito cuidado com tudo aquilo que você vê, com tudo aquilo que você faz e com todos os lugares por onde você anda, para que você não seja pedra de tropeço, não leve os outros a pecado e também não caia em pecado também, porque como disse lá Jesus em Mateus 26, 41, o Espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. O Espírito está pronto para nos proteger dos efeitos da tentação,
mas a carne nos inclina para o pecado. Então devemos buscar nos afastar cada vez mais da carne e nos aproximar cada vez mais de Deus. Então fica essa palavra no seu coração. Se você gostou desse vídeo, curta, assista, inscreva-se no canal, se abençoe e até depende se quiser.